No último vídeo aqui do nosso canal Unicamente, eu falei um pouquinho sobre uma questão que é a culpa. Quando falei sobre autorresponsabilidade, você assumir o controle da sua vida, eu falei sobre sentir-se culpado e que você não deveria se sentir assim. E devido à culpa ser talvez o sentimento mais destrutivo que nós possamos ter, eu decidi gravar esse vídeo aqui para você. Meu nome é Rodrigo Freitas e você, como já dito, está no canal Unicamente e é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Culpa de fato destrói. Aliás, esse é o título do vídeo de hoje. Não deixe a culpa destruir você. A culpa de fato corrói. A culpa acaba conosco. Talvez o maior exemplo do que a culpa faz com uma pessoa foi escrito na Bíblia Sagrada, na escritura dos cristãos. E aliás, mesmo que você não seja um cristão e nunca tenha lido a Bíblia, provavelmente você já ouviu falar da história do homem que traiu Jesus Cristo, aquele a quem chamamos Judas Iscariotes. Bem, Jesus, conta a Bíblia, estava num momento extremamente angustiante da sua vida e Judas, aquele que comia à mesa com Cristo, resolve traí-lo, entregando-o aos seus algozes. E há um ato até de crueldade. Judas trai Jesus com um beijo. Ele disse: aquele a quem eu beijar, esse é Jesus. E ele beija Jesus, Jesus é preso, e o resto da história também você já deve saber. Jesus foi sentenciado à morte de cruz. E o que aconteceu com Judas depois disso? A culpa o corroeu, a culpa o destruiu. E ele decidiu tirar a própria vida. Ele se suicidou, enforcou-se. E ali a culpa assumiu protagonismo na vida de Judas. Então essa história dramática é um retrato do que a culpa pode fazer comigo, do que a culpa pode fazer com você. Primeiramente, eu gostaria de apontar alguns motivos aqui que podem, de fato, nos fazer sentir culpados. E eu vou apresentar isso com clareza, bem tranquilamente, e falar um pouquinho sobre cada um deles e como nós podemos vencer a culpa e eliminá-la de fato e de verdade das nossas vidas. O primeiro motivo: nós podemos nos sentir culpados por não conquistar coisas grandes na vida. Um segundo motivo: nós podemos nos sentir culpados por não poder prover para nossa família coisas que nós desejaríamos. Um terceiro motivo que a culpa pode nos correr: nós podemos ter feito algum mal para nós mesmos e nos sentirmos culpados por isso. Quarto motivo: nós podemos ter feito mal para alguém, para alguma pessoa, e a culpa nos corroer. Um quinto motivo, e esse é muito interessante: nós podemos sentir culpa por de alguma forma termos ofendido ou entristecido ao coração de Deus, do seu Deus, do Deus a quem você professa, crê ou serve. Bom, vamos, vamos pegar cada um desses motivos que possam nos levar a nos sentir culpados e vamos trabalhar cada um deles. Primeiro motivo: não conseguir conquistar coisas grandes na vida. É fato e é verdade que todos nós queremos conquistar coisas grandes, queremos realizar coisas grandes, mas às vezes, infelizmente, nós não conseguimos. Às vezes, nós tivemos dificuldades na vida no passado que não nos permitiram fazer um curso superior, fazer uma faculdade, algumas coisas aconteceram que não nos permitiram obter um curso técnico ou progredir, né, na nossa vida intelectual, acadêmica, e devido a isso nós não conseguimos ter talvez empregos melhores, uma renda melhor, e isso fez com que nós não conseguíssemos atingir grandes coisas. E isso acaba conosco. Nós nos sentimos culpados, olhamos e falamos: pô, se eu tivesse tentado estudar mais, se eu tivesse feito mais, se eu tivesse tido um pai diferente, uma mãe diferente, né, se eu tivesse agido diferente quando meu pai fez isso, quando minha mãe fez aquilo, e a culpa acaba nos corroendo por não termos conquistado coisas grandes. Preste bastante atenção, você já aprendeu aqui no canal Unicamente que o passado só serve para algumas coisas: aprender com o erro, ser ressignificado e celebrar as boas memórias. O que você não conseguiu lá atrás, está lá atrás. Se você errou, aprenda com seu erro. Se as pessoas erraram com você, perdoe-as, siga em frente.
Se você está respirando exatamente agora, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de conquistar coisas grandes. E coisas grandes não precisam ser necessariamente bens materiais, casas, carros, tudo isso é importante. Dinheiro, claro que tudo isso é importante. Mas coisas grandes na vida podem ser, às vezes, coisas tão simples que nós não valorizamos. Como conquistar o amor do nosso filho, conquistar o amor da nossa filha, né? Estar presente na vida deles, estar presente no momento em que eles mais precisam. E, aliás, tudo isso tem a ver com o segundo motivo que muitas vezes nos faz sentir culpa. E o motivo é não conseguir prover para a nossa família algumas coisas que gostaríamos. A gente, às vezes, quer dar para os nossos filhos melhores escolas, melhores roupas, melhores tênis. Às vezes a gente quer dar para as nossas esposas, para os maridos, uma condição melhor de vida. Nós sentimos culpa por não conseguirmos prover isso. Sim, é muito importante nós provermos aos nossos amados bens materiais, coisas materiais. Mas para pensar um pouco. É comprovado hoje, pelos estudos, que a presença de um pai e de uma mãe, palavras de encorajamento e amor para os seus filhos, são mais importantes para o desenvolvimento deles do que os melhores professores e as melhores escolas. Então, eu queria te dar um conselho para vencer esse sentimento de culpa. Pare de se culpar por não conseguir prover alguma coisa e lute para prover para a sua família aquilo que você pode prover. Dê a eles a sua presença. Dê a eles palavras de encorajamento, encoraje sua esposa, diga a ela o quanto ela é linda, diga a ela o quanto ela é importante para você, encoraje seu marido, diga a ele o quanto ele é trabalhador, o quanto ele é esforçado, encoraje os seus filhos, dê amor aos seus filhos. Muitas vezes nós estamos primeiro querendo ter do que ser. Nós queremos ter uma boa escola para os nossos filhos, mas nos esquecemos de sermos bons pais para eles. Nós queremos dar às nossas esposas viagens, mas esquecermos de ser bons maridos, presentes, carinhosos. Nós queremos dar, né, ao esposo, as mulheres querem dar a eles algo que os agrade, um presente, mas se esquecem muitas vezes de serem uma mulher, né, amorosa, carinhosa, sábia. Então, cuidado. Ao invés de se sentir culpado pelas coisas que você não pode prover, gaste a sua energia em coisas que você pode prover, como amor, afeto, atenção. Você pode e deve fazer isso, tá bem? A terceira questão que muitas vezes nos faz sentir culpa, ter feito algo de mal para nós mesmos. Nós, às vezes, tomamos uma decisão errada, pedimos demissão de um emprego, depois nos arrependemos e nos sentimos culpados por não conseguir ter dinheiro para pagar as contas. Às vezes, tomamos uma decisão errada de com quem nós nos casamos, que muitas vezes nós não erramos em casar, mas sim escolhemos mal a pessoa. Nos arrependemos e nos sentimos culpados, dizemos, se eu não tivesse escolhido essa pessoa, se tivesse sido diferente, por favor, pare com isso. Se você errou consigo mesmo, a melhor coisa que você pode fazer é se perdoar, se desculpar. Já foi, já aconteceu, é passado. Ao invés de sentir culpa, se perdoe, se desculpe e siga em frente, tá bem? Você precisa fazer isso. E, aliás, nós vamos falar um pouco sobre perdão e desculpar nesse momento. Porque, além de muitas vezes nós fazemos mal para nós mesmos, errarmos conosco mesmo, nós também erramos e fazemos mal para outras pessoas. Então, o que você tem que fazer nesse caso para parar de sentir culpa por ter feito mal para os outros? Peça desculpas. Peça perdão. Procure a pessoa que você ofendeu, procure a pessoa que você fez mal e peça desculpas a ela. Peça perdão a ela. E alguns vão dizer, mas e se ela não me desculpar? E se ela não me perdoar? O problema não está nela. O problema está em você. Você que se sente culpado. Se ela não te desculpar, se ela não te perdoar, esse é um problema dela. O seu problema e a sua responsabilidade para eliminar essa culpa de vez é pedir desculpas, é pedir perdão. Então vença o orgulho, muitas vezes, que te impede de pedir perdão, que te impede de pedir desculpa. Vença, às vezes, a vergonha. O que é pior? Ser destruído pela culpa ou assumir a responsabilidade de pedir perdão, de pedir desculpas? De novo, não importa se a pessoa não vai desculpar, não importa se a pessoa não vai perdoar, importa a sua ação. O que de fato e de verdade não pode acontecer é a culpa te destruir. Chega disso. Você precisa assumir protagonismo na sua vida. E, se necessário for, peça desculpas, peça perdão e perdoe a si mesmo também.
Mais uma vez, perdoe a si mesmo por ter feito mal para alguém. Chega, não adianta, aprenda com o erro. Só serve para isso o nosso passado. Se fez mal para si mesmo ou se fez mal para alguém, isso está no passado e não adianta remover passado. Aprende com o erro. Ressignifica os seus traumas aí. Chega, ponto final, porque a culpa destrói. E por último, às vezes nós nos sentimos culpados por ter feito algo que desagradou o coração de Deus, do seu Deus, de um Deus. Nós nos sentimos mal por ter ofendido esse Deus, por ter cometido aquilo que algumas religiões chamam de pecado. Você precisa, e eu preciso também, entender que a religião, ela precisa nos fazer bem. A religião, ela tem o papel de nos religar a Deus e não nos separar de Deus. Então, se você se sente assim, eu quero te dizer, você precisa assumir o protagonismo nisso também. Você não precisa de um Deus mau, de um Deus carrancudo, de um Deus carrasco, de um sádico cósmico. Você precisa de um Deus que te olhe com um olhar de misericórdia, que consiga enxergar as suas dificuldades e seja capaz de te perdoar. Não adianta ficar sentindo culpa por ter errado contra uma divindade, por ter pecado contra ela. Vá até essa divindade, se aproxime dela e peça perdão a ela. Você precisa fazer isso, senão a religião ela te destrói, ela te consome, ela te faz carregar uma culpa desnecessariamente. Como eu disse, ninguém precisa de um Deus destrutivo, carrasco. Nós precisamos de um Deus que seja acessível, que seja pai. E um pai sempre vai buscar perdoar o seu filho, mesmo não concordando com as suas atitudes. Um pai que é pai de verdade consegue perdoar. Então, busque a sua divindade, o seu Deus, peça perdão a ele e perdoe novamente a si mesmo por ter errado contra ele. Não adianta ficar sentindo culpa. A religião precisa de fato te ligar, te religar a Deus e não te afastar dele. Então, mais uma vez eu enfatizo e aqui eu vou encerrando esse vídeo. Vença a culpa, porque ela te destrói. Não adianta culpar a si mesmo, culpar aos outros. Você precisa superar essas coisas e de verdade é possível. Não é fácil parar de se sentir culpado, mas é possível. Lembre, a culpa, ela destrói você. A culpa levou Judas a tirar a própria vida. Que isso não seja verdade sobre você. Que você consiga ser mais nobre do que ele foi. E consiga perdoar a si mesmo e seguir a sua vida. Bem, para encerrar o vídeo, como eu já falei da Escritura Sagrada Cristã, vou falar também de Pedro, o apóstolo de Cristo, que o negou por 3 vezes, dizendo que ele não o conhecia. Jesus disse, você vai me negar por 3 vezes. E ele assim o fez. Depois de ter negado Cristo por 3 vezes, ele chorou amargamente, as Escrituras dizem. Mas ele não tirou a sua vida. Ele aprendeu alguma lição dali. E ele seguiu em frente. E as Escrituras dizem que quando Jesus ressuscitou, Jesus falou com Pedro e disse, cuida do meu rebanho. Eu quero dizer para você que se você conseguir ser nobre como Pedro e seguir em frente, apesar das dores emocionais, e não ficar se culpando, você vai conseguir seguir na sua vida. Então que você siga, que você prossiga para o alvo e que você alcance coisas grandes na sua vida, porque a culpa não pode mais te destruir e não pode mais te paralisar. Bom, eu vou encerrando esse vídeo aqui te agradecendo por ter vindo até aqui e se de fato, como eu sempre digo, esse vídeo pôde contribuir para você de alguma maneira, que você curta o vídeo e se você acredita que isso pode ajudar alguém, compartilhe o vídeo com alguém que precisa seguir em frente e eliminar de vez a culpa na sua vida, tá bom? Fica uma dica aqui pra gente terminar. Se a culpa tá te corroendo e te destruindo, procure ajuda. Sozinho às vezes é difícil vencer também, tá bem? Muito obrigado por ter vindo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.